Nossa analista de política, Jussara Soares. Jussara, o presidente pode até dizer que respeita o Legislativo, e tenho certeza que respeita, é claro, mas como é que fica a relação neste momento entre o Palácio do Planalto e o Congresso, depois dessa decisão de levar o IOF derrubado no Congresso, mas tentar mais uma vez agora no Supremo Tribunal Federal? É um atrito que volta quando a gente menos precisa de atrito, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O que estava tenso piorou com a confirmação da ida do governo ao Supremo Tribunal Federal para poder manter o seu decreto. Mesmo a justificativa do governo de que ele foi ao Supremo Tribunal Federal para defender a constitucionalidade do decreto que aumentou o IOF, numa tentativa de dizer que não estava questionando o ato do Congresso, isso não caiu bem para os parlamentares. Eles dizem que não faz diferença nenhuma e que isso é só uma questão da retórica para tentar amenizar. Fato é que o Legislativo está bastante incomodado e viu o governo, ao insistir em ir ao STF, dobrando a aposta nesta crise. E mais, eles dizem o seguinte: olha, o PSOL, que é um partido aliado do governo, já tinha ingressado com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Para que o governo também fazer isso, já que o governo já seria acionado para se manifestar, a AGU já seria acionado para se manifestar nessa ação que tinha sido proposta pelo PSOL. Bem, fato é que eles vêm em declaração de guerra, tudo que a gente escutou ao longo do dia é uma declaração de guerra, é o governo dobrando a aposta, acirra o conflito entre os poderes neste momento e, pior, atiça a oposição. E eu vou te explicar por que a oposição fica mais atiçada ainda. Porque o relator deste caso, como você mencionou anteriormente, é justamente o ministro Alexandre de Moraes, que é alvo constante da oposição. Então, a oposição vê mais nisso, mais argumento para poder dizer que há uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes, para dizer que o governo atua em parceria com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as redes estão sendo, e as redes e os discursos dos deputados e senadores sendo invadidos com estes argumentos dessa, como eles dizem, essa coincidência do ministro Alexandre de Moraes ser o relator deste caso. Mas é importante dizer que o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado numa primeira ação proposta pelo PL lá atrás. Então, quando o pessoal, na semana passada, ele vai ao Supremo Tribunal Federal, o escolhido foi o ministro Gilmar Mendes, que aí ele questionou o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, se ele ficaria, já que Alexandre de Moraes já estava com o tema, tratando deste tema. Bem, por prevenção, acabou o ministro Alexandre de Moraes tratando de todos esses temas, tanto a ação do PL, a ação do PSOL e agora a própria ação do governo. Bem, é uma situação bastante difícil, não tem muito, neste momento, a Brasília está esvaziada, as conversas vão muito aqui pelo WhatsApp. A expectativa é que o retorno desses parlamentares para Brasília a partir da próxima semana, né? Tem muitos viajando essa semana e aí vão ver recesso, se isso ajuda a costurar algum tipo de acordo. Mas fato é que está tenso, está bastante tenso e, assim, para todos os lados que a gente conversa, Márcio, todo mundo tem reclamação de um lado e de outro. O governo fazendo críticas ao Congresso, o Congresso fazendo críticas ao governo e o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, sendo chamado a arbitrar essa questão. Detalhe, tem uma tendência, uma possibilidade do ministro Alexandre de Moraes optar ali por um processo ali de amenizar, antes de decidir, tentar construir ali alguma solução, uma pacificação. Mas ainda também fica a depender da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Falar em pacificação neste momento parece muito otimismo, né, Jussara? Mas eu te pergunto, o que esse atrito que já vai crescendo, já vai ganhando força, como você bem colocou no início do seu comentário, no que isso pode impactar? A gente está no meio do ano agora. No próximo ano, no próximo semestre, no segundo semestre, que temos votações importantes para acontecer no Congresso Nacional. Como esse impasse coloca em risco votações importantes, não para governo, não para a oposição, mas para o país? É isso, Márcio. Sem conversa, não tem votação. E, pelo contrário, o sentimento de vingança pode começar a operar ali. É o que a gente sabe que nos bastidores da política, para além do discurso em que eles falam que o interesse do Brasil está em primeiro lugar, a gente sabe que o sentimento de vingança, ele permeia toda a costura política. Então, isso realmente pode atrapalhar muito. Para você ter uma ideia, tinha uma expectativa, né, no meio dessa crise do IOF, que o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira,
apresentasse o relatório dele sobre aquele projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Bem, o que aconteceu? Ele segurou esse relatório dele, não apresentou. E este é um projeto de super interesse do governo e, claro, das pessoas que ganham até R$5.000 que querem ali a sua isenção. Esse relatório está seguro, não tem nem previsão de ser apresentado agora. O ex-presidente da Câmara não quis falar sobre isso e o governo depende muito disso, desse projeto, é um dos projetos prioritários. E por quê? Porque o presidente Lula fez essa promessa na campanha de 2022. Ele está correndo contra o tempo. É uma das medidas que o governo aposta para recuperar a sua popularidade, para conseguir ampliar o seu apoio nessa faixa da população que ganha até R$5.000 e mais, colocar de pé o discurso de que está trabalhando por justiça social e uma justiça tributária. Exatamente isso que o governo vem insistindo em toda essa questão que a gente tem acompanhado, tanto na crise da alta do IOF, causada pela alta do IOF, que o governo decretou e o Congresso derrubou e agora tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal, e agora também com essa expectativa desse projeto da isenção do imposto de renda, que é prioritário para o governo. Obrigado, Jussara Soares.